Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Esse é o meu primeiro vídeo. Eu não sei muito o que vou falar, não sei como vou interagir, mas vamos descobrir isso tudo juntos. Basicamente, o que eu posso falar hoje é que eu sou alguém que estou buscando chegar no topo, mas que vim de uma família muito humilde. E ao longo dos últimos anos eu tenho passado por um processo no qual tenho aprendido bastante coisa. Eu poderia não vir aqui hoje, poderia simplesmente procrastinar ou deixar mais um dia passar e, por algum motivo, não produzir ou não fazer aquilo que meu coração clama por fazer. Sinceramente, eu estou um pouco nervoso. Não sei como tudo isso vai ficar no final, mas de verdade, somente de estar aqui cumprindo com o que eu pensei em fazer já é uma vitória. Bom, como eu falei agora há pouco, eu vim de família muito humilde. E, por incrível que pareça, 8 anos atrás eu saí do ensino médio. Parece que foi ontem, mas o tempo passa muito rápido. E ao longo de todo aquele processo, daquele alvoroço de sair do ensino médio, eu percebi que a maioria das pessoas estavam passando em faculdades, em universidades, e eu não passei, simplesmente porque eu não corri atrás para passar. Muitos daqueles, hoje, olhando para trás, eu vejo que ficaram pelo caminho. Mas, sinceramente, o que eu posso dizer a vocês é que, sim, foi necessário que eu vivesse uma vida diferente para que eu chegasse hoje e conseguisse contar essa história, né, de uma forma talvez um pouco mais complexa do que a da maioria, mas não querendo dizer que eu, de alguma forma, consegui algo superior. Não é isso. A verdade é que cada pessoa tem um caminho totalmente diferente para trilhar. E ninguém me disse que existiam outras alternativas além da faculdade. Nem quando criança, nem quando adolescente. Somente depois de adulto. Mas não foi tão rápido assim. A vida, ela te mostra de formas diferentes, em momentos diferentes, e tem pessoas que acreditam em destinos, acreditam em religiões. Eu acredito em Deus. Sou cristão, não de berço, vamos dizer assim. Ou digamos que seja, pai, porque eu cresci em um lar católico. E ao longo da minha infância eu conheci outras partes do catolicismo que me levaram a ser um coroinha. Depois de um tempo, eu, servindo mais do que a maioria, porque eu insistia em colocar meu nome para tudo que houvesse, seja servir no batizado, seja servir na missa de sétimo dia, ou na missa do meio da semana, ou do final de semana, o que aparecesse eu estava lá querendo servir. Ao ponto de realmente eu me destacar e servir mais do que a maioria. É engraçado porque eu olho para trás e eu não sei o que me motivava a fazer aquilo, porque literalmente eu não tinha conhecimento de nada do que pertencia àquele meio.
seja o conhecimento da Bíblia ou o conhecimento do porquê das práticas, mas eu seguia fielmente. Acredito que foi uma das poucas coisas que eu consegui manter a constância quando era criança, porque ninguém me ensinou sobre isso ou sobre ser resiliente em algo. Tem algo também que eu poderia dizer para vocês que pode mostrar mais sobre como eu sou hoje, ou talvez não, porque eu já mudei muito desde todo esse processo que eu falei dos últimos anos. Mas eu cresci com meus avós. O meu pai, ele se separou da minha mãe e vice-versa, eles não deram certo. Eu tinha apenas 2 anos. E nesse processo que eu passei, longe dos meus pais, eu tive uma infância totalmente diferente de uma outra que tem uma família próxima, é óbvio. Enfim, voltando para a história da igreja. Quando eu tinha mais ou menos 12 para 13 anos, eu comecei a não querer ir mais. A influência da escola era maior para que eu fosse jogar videogame ou para que eu fosse jogar bola. E simplesmente chegou no momento onde eu não queria ir mais. Na época também houve um escândalo, onde coisas aconteceram lá na região em relação a padres. Eu não tenho nada a ver com isso e não tive também. Graças a Deus, eu tive livramento e nunca nem sequer fiquei sabendo de nada do tipo com as outras crianças que também frequentavam a igreja comigo. Mas enfim, voltando para a parte onde eu não queria mais ir à igreja. A puberdade vai chegando, toda aquela influência vai dominando dentro do colegial e eu não queria mais ir à igreja. Até que na adolescência eu acabei conhecendo uma moça e ela me levou a uma igreja evangélica. E lá eu comecei a frequentar. Eu não tinha muita noção de tudo aquilo que acontecia, mas eu prestava atenção e aos poucos tentava compreender. Foram 3 anos desde a primeira vez onde eu visitei até o meu batismo. Mas em todo esse processo foi muito conturbado porque eu não tive acompanhamento de nenhum jovem, eu não tive acompanhamento de outros cristãos. E tudo isso me levou dentro da área espiritual para um caminho diferente, obviamente. Porque se você não tem um mentor ou alguém que já viveu aquilo para te ajudar nesse processo, você não consegue sozinho. É muito difícil. Mas, enfim, como que o Maurício chegou no hoje, onde ele fala sobre ter vivido um processo diferente nos últimos anos? Enfim, eu, após o ensino médio, onde falava, comecei a somente ficar em casa. Na época, eu iniciei um curso de bombeiro civil, onde comecei a estudar. Só que era somente aos sábados, então o resto da semana era livre. Até que um amigo me indicou para dar aula de karatê. Essa é uma outra história que eu posso contar depois. Mas vamos lá.
foi um ano bem intenso, 2017. Eu aprendi muitas habilidades de como é ser um bombeiro. E naquele mesmo ano eu já aplicava técnicas de oratória, mesmo sem conhecer muita coisa, mas eu aplicava para ensinar outras pessoas do mesmo grupo de bombeiro algumas técnicas ou revisar assuntos. Tudo isso para que eu de alguma forma liderasse aquele povo. Ainda assim eu era aluno, mas eu utilizava da minha técnica para que aquelas pessoas elas estivessem mais interessadas em aprender ou estivessem mais interessadas a buscar o conhecimento e de alguma forma a gente se unir para montar equipes. Enfim, o ano terminou e eu continuei, dessa vez não só estudando como bombeiro, mas eu conheci uma outra pessoa que eu posso falar outro dia para vocês. Essa pessoa ela começou a me mostrar um caminho totalmente diferente, onde eu trilhei o mundo dos concursos. Eu comecei a estudar e mesmo estudando pouco, foi o suficiente para eu entender que tinha um caminho diferente, não era somente o caminho da faculdade. Eu não fui bem na prova da CESP em 2018. Como falei, em outro momento eu vou contar essa história, mas aquele momento foi decisivo para que eu soubesse que um outro caminho era necessário para eu trilhar e conseguir chegar onde realmente eu queria, ou o que eu achava que eu queria. Enfim, uma transição aconteceu e eu saí da cidade onde eu estava, lá em Alagoas, para voltar para São Paulo, onde é a minha cidade natal, ou melhor, o meu estado natal, visto que eu nasci numa cidade da grande São Paulo, do interior. Enfim. Que ano foi aquele? 2019. Eu comecei a treinar muito, comecei a estudar bastante, me inscrevi num cursinho e em seguida me inscrevi em 2 concursos. Pois é, eu passei nos 2. Só que eu ainda não estava satisfeito. Mesmo tendo passado nos 2 concursos, logo em seguida veio a pandemia, veio todo um turbilhão de coisas, nos quais me deixaram bem desanimado com aquele cenário. Só que outros fatores foram primordiais para que eu não quisesse exercer a função. Eu deixei de lado e comecei a pensar num outro caminho. Só que até então eu ainda estava muito, vamos dizer assim, desanimado com aquilo. Então uma nova ideia me apareceu. Eu entrei num vídeo do YouTube e um cara que eu acredito que possa agradecer até hoje, ele me abriu os olhos para um mundo novo, ou não tão novo assim, mas que para mim era como se fosse uma nova terra, um novo horizonte, que me mostrava como eu poderia chegar à liberdade de uma forma totalmente diferente. Eu cliquei no vídeo e comecei a assistir. O mais interessante de tudo é que eu saí do vídeo com a ideia de montar um negócio
de paçocas. É muito esquisito, né? Mas aquilo foi o assunto entre eu e um amigo pelas próximas semanas. Até que 3 meses depois, eu conheci um cara que me ajudou a realmente montar o meu primeiro negócio. Ele já tinha uma certa experiência no nicho, que na época era o nicho de informática. E em meio à crise, em meio a tudo que estava acontecendo, todas as pessoas estavam buscando como comprar um computador novo, como entrar no meio da tecnologia, como inovar o próprio negócio, sendo que todas as pessoas estavam migrando para o mundo tecnológico. Estavam trabalhando de suas casas com o chamado home office, estavam vindo para um novo horizonte, para uma nova vida, vamos dizer assim, um novo meio de trabalho. Eu entrei no negócio com ele e, mesmo sem conhecimento algum, eu cuidava do marketing. Aquilo dali foi essencial para que eu, com a boa escrita, eu conseguisse escrever uma boa descrição de anúncio e conseguíssemos anunciar os notebooks que nós vendíamos. Como a pessoa ao qual eu me aliei não tinha dinheiro, eu coloquei dinheiro do meu bolso e com apenas R$ 500 nós começamos o negócio. É aí que tá o negócio. É aí que tá todo... Como que eu posso falar? Toda a virada de chave desse meu primeiro negócio. Eu saí de R$ 500 para 7.000 em apenas 2 meses. Eu nunca conseguiria aquilo vendendo paçocas, até porque eu não tenho uma habilidade, ou melhor, eu não tinha habilidades públicas na época para ir vender na rua ou conversar com o público na rua. Não que a gente não aprenda, né, se praticar, mas eu não tinha isso. E mesmo assim, a gente conseguiu vender. Depois de um turbilhão de problemas, 2 meses depois desse resultado, a gente acabou encerrando e eu segui sozinho. Dezembro de 2020. Muitas pessoas ainda buscavam por notebooks, por computadores, e eu ia lá e comprava esse notebook de alguém que não queria mais, de alguém que estava querendo vender para pagar suas dívidas, de alguém que só queria pegar o dinheiro e comprar uma outra coisa. Eu lembro de dias ao qual eu comprei um notebook por R$ 650, onde o preço inicial dele de anúncio era 800. E após uma negociação olho a olho, eu consegui comprar por 650. Eu vendi, eu não lembro se foi no outro dia ou foram 2 dias depois, mas o vendi por R$ 1.200. Aquilo tudo para mim era mágico porque eu não tinha tido conhecimento daquilo antes, eu não tinha sido treinado para aquilo, era tudo muito novo.
como seria diferente se eu tivesse aprendido desde criança? Mas, enfim. 3 meses depois, eu acabei parando de trabalhar com o negócio porque o mercado começou a ficar um pouco saturado, vamos dizer assim. Hoje, com a visão que eu tenho, eu percebo que a verdade é que eu não tinha os fornecedores certos para me fornecer os produtos num preço melhor. Mas, sim, foram bons tempos. Então, naquele mesmo ano, 2021, em março, eu migrei totalmente desse mercado do e-commerce, no qual eu vendia essas peças de informática, para o mercado digital. Eu não me arrependo porque, sinceramente, tudo que eu entendo de marketing hoje, ou tudo que eu entendo sobre o mercado, eu acabei aprendendo depois que eu entrei nesse mundo. Na época eu entrei no Mastermind, eu paguei uma quantia que para mim era importante e comecei a aprender como funcionava todo aquele movimento. Era um grupo seleto de pessoas, onde tinha gente do Brasil, gente de Portugal, enfim. Eu entrei com um amigo meu. Eu o convidei, aquele mesmo amigo ao qual eu conversava sobre as paçocas, que eu falei agora há pouco. Eu o convidei e ele entrou comigo. Lá dentro, ele começou a se destacar porque ele já estava no marketing há alguns anos. E digamos que eu tenha tido um pouquinho de inveja disso. Eu o vi se destacar, eu o vi dar o melhor dele. Já era abril de 2021. Aquele foi o ano da virada de chave dentro do mercado digital para mim. Mas vamos voltar para a inveja que eu tinha tido do meu amigo. Então o que eu fiz? Eu utilizei aquela energia para criar um movimento. Eu fui pro WhatsApp e dentro do WhatsApp eu entrei em vários grupos. Criei uma copy e comecei a abordagem. Não demorou muito para que diversas pessoas começassem a adentrar na comunidade. E essa também é uma história no qual eu vou contar depois para vocês. Mas o que vocês precisam saber é que naquele mesmo ano, em maio de 2021, eu já estava com a comunidade formada. Eram 100 pessoas ou 100 e algumas pessoas que estavam no grupo, num grupo fechado meu, no qual eu decidi criar um movimento. Detalhe, eu não sabia ou melhor, eu não sabia o que era um movimento, eu não sabia como guiar aquelas pessoas, eu não sabia como fazer ou como dar aula, ou muito menos tinha a dicção ou a oratória que eu tenho hoje para falar aqui com vocês. Era tudo muito novo para mim. E eu falava né, eu falava então a cada 10 segundos. Imagine aí como que era. Talvez algum dia eu mostre para vocês alguma das aulas, mas o que eu posso complementar aqui para finalizar esse assunto é que eu vendi mais do que qualquer uma outra pessoa que já tinha passado naquela plataforma.
Isso porque eu vendi como afiliado. Eu também não sabia o que era aquilo. A verdade é que naquele ano eu me tornei afiliado, me tornei produtor, me tornei gestor de projetos, me tornei estrategista, lançador, tudo em um ano só. Eu errei e errei rápido, que é como diz a cartilha, né? Você já deve ter ouvido isso. Mas como eu cheguei aqui hoje, com a bagagem de conhecimento que eu tenho, eu posso dizer para vocês que eu vivi bastante coisa dentro desse mercado digital. Eu aprendi sobre negociação, eu fui provado na rua, passando de porta em porta, conversando com empresários. Olho no olho, nada de WhatsApp. E sim, muita coisa eu aprendi. Falhei em muitos detalhes, falhei em muitas abordagens, mas eu não desisti. Sobretudo, eu carreguei uma coisa comigo até hoje, ao qual eu estou dando um fim nesse exato momento. Eu carreguei comigo a procrastinação e a inconstância. Esses dois foram as peças-chave para que eu não tivesse tido uma vida extraordinária, ou melhor, tido acesso a uma vida extraordinária ao qual eu realmente sempre pensei. Eu não falo nem de vender cursos, porque eu já tive acesso a coisas que vocês nem imaginam. Isso para vender. Mas eu falo sobre realmente colocar o objetivo na mesa, seguir o passo a passo, ou não seguir o passo a passo, mas fazer todos os dias sem errar. Como um dos meus mentores, que vocês vão conhecer em breve. Ele tanto me disse. Enfim. Hoje o que eu queria falar era isso. Ou melhor, eu não queria falar. Eu não tinha um texto pronto, mas eu deixei fluir. E eu percebi ao longo de toda essa história, ou de toda essa fala, algumas histórias, aos quais eu irei contar para vocês. Não sei se com calma, não sei se ao longo do tempo, mas esse canal ele será utilizado para que pessoas vejam a verdade ou tenham acesso a problemas, resoluções de problemas, tenham acesso a conteúdos de qualidade aos quais as outras pessoas não estão se interessando em falar. Eu acredito que sim, os próximos vídeos serão sobre outros assuntos, mas em meio a tudo isso, muito obrigado. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo e você gostará de saber. Você gostará de saber todas as outras histórias, assim como também como deixar de ser inconstante e procrastinador. Aqui eu lerei livros, mostrarei histórias, mostrarei assuntos diversos, notícias, enfim. Eu só sei que hoje é um marco na minha história, ao qual eu deixo de lado a procrastinação, a inconstância e todos os outros problemas que eu sempre carreguei, para viver o extraordinário de Deus aqui na Terra. Eu acredito nisso e se você também acredita, venha comigo. Eu vou gostar de ter você do meu lado. Caminhando juntos, nós chegaremos ao objetivo final. Até o próximo vídeo. Siga-nos
aqui no YouTube, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com alguém que você acredita que precisa ver esse vídeo. Até a próxima.